Olá galera, mais um vídeo aqui para vocês, agora da disciplina de Sociologia, para respondermos as questões que eu passei para vocês ali, para que vocês pudessem estudar para a nossa P1, tá? Então lá são 10 questões também, e a primeira pede a vocês uma definição de poder. Vocês podem dar uma definição bem objetiva do que é o poder, porque aqui é mais para nós entendermos e depois desconstruir essa definição de poder. Mas uma definição de poder à altura aqui, bem objetiva, seria a capacidade de impor a sua vontade sobre o outro. Essa é uma definição de poder. Agora, eu posso também estender isto para a relação entre homem e cultura, ou homem e natureza. Porque daí eu posso apresentar uma definição que é assim: o poder representa a capacidade de impor a sua vontade sobre outrem. O que é este outrem? Qualquer coisa que não seja você. Então eu posso impor a minha vontade sobre a natureza, sobre outros animais, sobre outras pessoas. Então, vamos aqui entender que a definição de poder mais acertada seria a capacidade de impor a sua vontade sobre outrem, tá? Segunda questão: como a noção de poder se relaciona com a política? O poder é a capacidade de se impor sobre outrem. A política, ela vai legitimar esta capacidade. Como? Estabelecendo regras, estabelecendo modelos, estabelecendo discussões sobre o poder, tá? E outra coisa, a política tem como principal objeto de análise o poder. Então, o poder, ele é a principal motivação da análise política. Então, vamos pensar o seguinte, que a ciência política, ela analisa as relações de poder, tá? Então, nesse sentido, o poder se relaciona com a política, uma vez que a política tem como principal motivação da sua prática o exercício do poder. 3. Qual é a diferença fundamental entre poder e dominação, segundo Max Weber, tá? Que é o nosso principal teórico desse bimestre em Sociologia. Segundo Weber, o poder, ele é essa capacidade, essa tentativa de impor a vontade. Já a dominação, ela não é apenas a capacidade de um agente de impor a sua vontade. A dominação compreende um agente que impõe a sua vontade e um dominado que entende essa vontade. Então é uma via de mão dupla. Então o dominado, ele legitima a vontade do dominante, seja por conta de uma lei que está mediando isso, seja por conta de uma circunstância que está mediando isso, mas existe uma diferença que ela é abissal entre o poder de alguém que quer impor a sua vontade e de alguém que está sendo dominado, que aceita essa vontade. Então a dominação, ela é muito mais efetiva do ponto de vista social, porque ela se estende para mais setores e ela se mantém. Então não adianta eu impor a minha vontade se eu não vou conseguir fazer a manutenção desta vontade. A dominação, ela já faz a manutenção dessa vontade, seja ela de quem for, tá? Vai depender basicamente de quantas pessoas, de quantos agentes estão envolvidos e de como isso é articulado por leis, por regras, por valores, né? Questão 4. Explique em que consiste, segundo Weber, a falácia dos recursos. É a ideia de que, se eu tiver o máximo de recursos possível, eu posso manter o meu poder. Não. Eu posso ter muito dinheiro, mas isso não me dá capacidade de poder. O que me dá capacidade de poder, basicamente, é entender como esse poder vai se consolidar. Ou seja, eu posso não ter dinheiro em relação a alguém que tem dinheiro e impor a minha vontade conhecendo a psicologia social daquelas pessoas. Um exemplo disso é o próprio Hitler. O Hitler não tinha capital financeiro, mas ele tinha capital político. Por quê? Porque ele entendia o clamor das massas naquele contexto, tá? Então, o Hitler é uma prova viva de que ter recursos não me faz uma pessoa poderosa. Obviamente que os recursos ajudam a manter um poder, porém, eles não são um elemento fundamental. O que mantém de fato um poder é compreender a relação entre dominante e dominado. Por isso que se trata de uma falácia, entender que os recursos, eles mantêm qualquer relação de poder. Não é verdade. Historicamente, nós podemos perceber isso e identificar inúmeros exemplos. Questão 5.
Em que consiste a dominação carismática? É basicamente um tipo de dominação onde o agente dominador ele vai usar de elementos emocionais para convencer o dominado. Então, a ideia de que alguém é um bom orador, alguém tem uma capacidade de conduzir os grupos, conduzir instituições, porque ele representa alguém com mais entendimento, ou com mais garra, ou com mais assertividade, tá? Vai depender muito do contexto. Vou dar um exemplo aqui de dominação carismática. Nós tivemos um líder na década de 30 no Brasil, que foi o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele era considerado o pai dos pobres. Então, quando ele orava, né, agia, criava uma oratória política, ele facilmente conseguia convencer as massas, porque seu discurso era permeado de elementos emocionais. Então isso fez com que aquelas pessoas que aceitaram a figura de Getúlio Vargas dessem legitimidade a ele, e mais, criassem nele uma ideia de personalismo. O que é um personalismo? A ideia de que uma única figura humana tem a capacidade de mudar estruturas sociais, tá? Então isso é o personalismo, uma ideia um tanto quanto perigosa, mas que parte da concepção weberiana de dominação carismática, o carisma, né, a utilização do carisma, do fascismo. O fascismo é uma extensão da dominação carismática, porque você busca fascinar as massas, tá? 7. Como o poder se relaciona com as instituições organizadas? Simples. As instituições legitimam o poder. Então as instituições elas vão criar meandros institucionais, né? Ou seja, regras, portarias, modelos de ação, modelos burocráticos de ação, trâmites para legitimar o poder. São etapas. As instituições elas vão criar etapas para a inserção do poder ou para a manutenção do poder, tá? Daí aqui a 8, explique em que consiste a dominação legal. É basicamente a dominação, o poder viabilizado, mensurado, né, por leis. É um poder que ele vai ser mediado por leis previamente instituídas. São regras do jogo, né? Então o poder legal é aquele poder que depende das regras do jogo previamente estipuladas, né? 9. Apresente um exemplo de dominação legal. Aqui, galera, vocês podem usar a nossa própria Constituição, vocês podem usar as normativas, PECs, decretos, tudo aquilo que parte de uma percepção formal. O que é uma percepção formal? Algo que tem uma lei, um documento que legitima. A ideia de legitimidade é muito importante aqui. Eu acho que talvez essa ideia de legitimidade eu não tenha explorado tanto em sala, mas eu vou fazer uma breve parênteses aqui. Algo legítimo é algo que tem como base uma lei, tá? Então, essa é a ideia de legitimidade. Quando eu tenho uma lei e quando eu estou agindo em conformidade com a lei, eu estou agindo de maneira legítima. Por exemplo, um juiz, ele decreta uma sentença de maneira legítima, porque a função dele e a formação dele estão interligadas a um conjunto de regras e leis que dão legitimidade àquela pessoa, do juiz, para determinar uma sentença, tá? Então esse é um exemplo de dominação legal. Existem vários que vocês podem pesquisar e utilizar. Daqui a questão 10, eu peguei uma questão de vestibular aqui. Daí, aqui em um artigo intitulado Clientelismo ainda domina política. Em um artigo intitulado Clientelismo ainda domina a política, né? Faltou um A aqui, eu acho que na questão. A política no interior do Brasil. Da BBC de 27 de outubro de 2002, o jornalista Paulo Cabral desenha o painel de parte da política nacional. Ele destaca que, em comício de uma certa deputada, um grande churrasco foi oferecido para os eleitores de uma vila. Sobre um sol escaldante, um caminhão de som tocava um jingle, forró da candidata a todo volume. A população sentia o cheiro de carne sendo assada, trancada dentro de uma casa. Comida só quando chegasse a candidata. A relação descrita entre os eleitores e a candidata
aproxima-se, na matriz teórica weberiana, de um tipo puro de relação de dominação, uma vez que, dali, inscreve-se as alternativas, né? Inscreve-se como relação de poder em que a candidata aproveita-se de uma probabilidade de impor sua vontade, ainda que sem legitimidade. B. Estabelece-se retirando das relações os elementos não racionais, isto é, em evidente processo de desencantamento do mundo. C. Sua natureza remonta a uma tradição inimaginavelmente antiga e conduz ou orienta a ação habitual do eleitor para o conformismo. Alternativa D. Expõe características típicas das formas carismáticas de dominação, demonstrada pelo dom da graça extraordinário e pessoal manifesto nas práticas clientelistas. Aqui, pessoal, é a questão D. Por quê? Porque traz essa ideia de que eu só vou te ajudar se você me ajudar. Então eu vou criar um séquito que vai responder a um determinado cliente. Qual que era essa? As pessoas mais carentes, que estavam esperando o churrasco. E a legitimidade disso se dá a partir do momento que esta pessoa, ao realizar essa ação, ela ganha apoiadores, tá? Por conta desse elemento carismático, dessa ação que vai tentar ali criar uma relação de pertencimento entre o povo, né, o povo carente, e aquele possível representante. Então aqui ela vai usar do seu carisma, que é essa ideia de que vai ajudar o povo, dando uma comida, tá, para criar uma ala clientelista. Por que clientelista? Porque ela está agindo em conformidade com aquela clientela. Qual que é a clientela? Um povo carente de alimentação. Tá? Então, pessoal, acho que é isso. Não deixem de estudar. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço, pessoal. Nos vemos em breve.